Olá, meus queridos, graça e paz. Estamos gravando mais uma devocional para o nosso canal. E a nossa devocional de hoje, o tema é a graça de Cristo na salvação do pecador. Falando sobre a história do chamado, da salvação de Zaqueu. Texto de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. A graça de Cristo na salvação do pecador. A história de Zaqueu. Diz assim esse texto. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus queridos, esses versículos descrevem a conversão de uma alma. Vejam, que história linda. Assim como a história de Nicodemos e da mulher samaritana, a de Zaqueu deve ser frequentemente estudada pelos crentes. O Senhor Jesus nunca muda, nunca muda. O que ele fez por esse homem, ele está disposto a fazer por qualquer outra pessoa, independente do seu passado. Independente do seu passado. Então vejamos quais lições nós podemos tirar dessa história de Zaqueu. Primeiro, esses versículos nos ensinam que ninguém é tão ímpio que Cristo não possa salvar. Olha só como que nós começamos a nossa meditação. Esses versículos nos ensinam que ninguém é tão ímpio que Cristo não possa salvar. Essa passagem nos fala sobre um publicano rico que se tornou discípulo de Cristo. O publicano era cobrador de impostos. Não podemos imaginar outro caso que oferecia menos probabilidade de conversão. Vemos um camelo passando pelo fundo de uma agulha e um rico entrando no reino dos céus. Coisas impossíveis. Contemplamos uma prova concreta de que para Deus todas as coisas são possíveis. Eu digo isso são impossíveis porque o próprio Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas veja como que para Deus todas as coisas são possíveis. Neste relato vemos um avarento coletor de impostos sendo transformado em um cristão generoso. A porta da esperança, meus queridos, que o Evangelho revela aos pecadores, está amplamente aberta. Nunca tenhamos receio de afirmar que Cristo pode salvar totalmente e que o pior dos pecadores pode ser completamente perdoado. Olha que coisa linda. E o que é preciso? Basta somente ir até Cristo em fé, obediência e arrependimento. Os médicos, às vezes, consideram alguns casos de pessoas como incuráveis. Alguns casos são incuráveis. Mas não existem casos incuráveis para o Evangelho. Qualquer pecador pode ser curado, se tão somente vier a Cristo. Essa é a boa nova do Evangelho. Não há caso perdido, Não há caso perdido para o Senhor. Em segundo lugar, esses versículos nos ensinam quão poucas e simples, vejam, quão poucas e simples são as coisas que frequentemente cooperam para a salvação de uma alma. Somos informados no texto que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por ser ele de pequena estatura, ele era pequeno. Então, ou seja, curiosidade, nada mais do que isso, parece ter sido o motivo do seu coração. O que motivou Zaqueu a buscar Jesus foi curiosidade. Quem é Jesus? Quero saber. Uma vez que a curiosidade brotou em seu íntimo, Zaqueu estava decidido a satisfazê-la. Para ter certeza que veria Jesus, ele correu e subiu a um sicômoro, ou seja, uma figueira.
Nosso Senhor parou sobre aquela árvore e disse: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa, Zaqueu. Ele chamou ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa. A partir daquele momento, Zaqueu tornou-se um homem diferente. E naquela noite, veja, ele dormiu sendo um verdadeiro cristão. Nunca podemos desprezar o dia dos humildes começos. Nunca. Não devemos reputar insignificante qualquer coisa que se refere à alma. Os caminhos pelos quais o Espírito Santo leva homens e mulheres a Cristo são maravilhosos e misteriosos. Com frequência, ele inicia em determinado coração uma obra que permanecerá por toda a eternidade, quando aqueles que a observam não percebem nada admirável. Em cada obra precisa haver um começo, e na obra espiritual, o começo em geral é muito insignificante, como nesse caso de Zaqueu. Curiosidade o levou até Cristo. Em terceiro lugar, esses versículos nos ensinam sobre a compaixão gratuita de Cristo para com os pecadores e o seu poder de mudar os corações. Olha como Cristo é poderoso. Um exemplo mais admirável é impossível imaginarmos aqui. Sem qualquer convite, vejam, sem qualquer convite, nosso Senhor parou e conversou com Zaqueu. Espontaneamente, ele se ofereceu como hóspede para a casa de um pecador. Sem ser solicitado, o Senhor Jesus enviou a graça renovadora do Espírito Santo ao coração de um publicano, de um cobrador de impostos, de um corrupto, transformando-o naquele momento em um filho de Deus. Veja, Jesus toma a iniciativa de ir até a casa de Zaqueu. Zaqueu não tomou iniciativa nenhuma de salvação aqui nesse caso. Jesus é que toma a iniciativa. Espontaneamente ele se oferece para hospedar na casa de um cobrador de impostos, de um corrupto. Veja, levando em conta o relato dessa passagem, podemos dizer que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo jamais será exaltada em excesso. Não existem palavras, meus queridos, para expressarmos com intensa firmeza a infinita prontidão de nosso Senhor para receber e sua infinita capacidade para salvar pecadores. Receber e salvar pecadores. Acima de tudo, essa passagem nos habilita a afirmar com segurança que a salvação não vem das obras, e sim da graça de Cristo. Se houve alguém que foi buscado e salvo sem ter feito qualquer coisa para merecê-lo, essa pessoa foi Zaqueu. Aqui no texto está muito claro para nós. Apeguemos-nos então com vigor a essas doutrinas e nunca as abandonemos. A graça de Deus é o único pensamento que concede aos homens descanso na hora da sua morte. É exatamente por causa da graça de Deus que proclamamos essas doutrinas a todos com quem tratamos sobre as coisas espirituais. Portanto, todos devem vir a Cristo, assim como estão, e não devem demorar, na esperança vã que podem preparar a si mesmos e tornarem-se dignos de virem a Ele. Não. Saibam que Jesus Cristo os espera e deseja vir e habitar em seus infelizes corações pecaminosos, se todos apenas quiserem recebê-lo. O exemplo de Zaqueu é uma prova de que não existe causa perdida para Cristo. Olha só que coisa. Não existe causa perdida para Cristo. E o exemplo disso, a prova disso é a história de Zaqueu. Ele veio buscar e salvar o perdido. E por último, esses versículos nos ensinam que pecadores convertidos sempre manifestarão evidências da sua conversão. Zaqueu, em sua casa, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Houve aqui veracidade nessas palavras. Esta foi uma prova inconfundível de que Zaqueu era uma nova criatura. Quando um crente rico começa a distribuir sua riqueza e um extorquidor começa a fazer restituições, certamente podemos crer que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Houve também determinação nessas palavras de Zaqueu. Ele disse: resolvo dar, restituo.
Ele não estava falando de intenções futuras. Olha, qualquer dia desse, lá na frente, quando eu puder, quando eu... Não. Tendo sido perdoado gratuitamente e ressuscitado dos mortos à vida, Zaqueu sentiu que poderia começar a demonstrar imediatamente quem ele era e a quem estava servindo agora. Aquele que deseja provar que é um crente deve andar nos mesmos passos de Zaqueu, ou seja, tem de renunciar completamente os pecados que antes o assediavam com facilidade. Precisa seguir as virtudes cristãs que no passado ele habitualmente desprezava. Em todos os aspectos, um crente deve viver de tal modo que todos saibam que ele é um crente genuíno, de verdade. A fé, meus queridos, que não purifica o coração e a vida, não é a verdadeira fé. A graça que não pode ser vista, tal como a luz, e experimentada, assim como o sal, não é graça, e sim hipocrisia. É uma hipocrisia. O homem que professa conhecer a Cristo e crer nele, enquanto se apega ao pecado e ao mundo, está se encaminhando para o inferno, como uma mentira bem ao seu lado. O coração que realmente provou a graça de Cristo odiará instintivamente o pecado. É uma luta diária, mas com Cristo, com a graça de Cristo, nós podemos vencer o pecado. E ao terminar nossa meditação sobre esta passagem, devemos permitir que as palavras do Senhor Jesus estejam sempre ecoando em nossos ouvidos. Ele disse assim: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A pergunta é: como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? A outra pergunta é: quem é Jesus para você? Vejam o que um cobrador de impostos corrupto, que um ladrão fez. Curiosidade apenas de saber quem é Jesus estava passando na sua cidade. E ele teve um encontro com Jesus, que teve uma mudança total e radical na sua vida. Como está a sua vida? Quem é Jesus para você? Lembre-se, é como o único Salvador que Cristo deseja ser conhecido. É como o único Salvador. Certifiquemo-nos de que o conhecemos dessa maneira, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Que Deus abra o seu entendimento para compreender essas benditas verdades extraídas das Escrituras através dessa história tão maravilhosa da salvação de Zaqueu, um pecador. Que Deus te abençoe.